E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, estamos aqui num lugar muito bonito no sul de Minas. Aqui já é município de Caldas e foi a cidade para a qual vieram meus antepassados portugueses. Esta linda árvore aqui não é muito conhecida em Portugal, é chamada Araucária augustifolia. Ela é típica do sul do Brasil, mas aparece também em algumas regiões altas aqui do sul de Minas. Depois eu vou filmar aqui para vocês, estamos ao lado de um parreiral. Então, meus antepassados também produziam vinho, ainda tenho um tio que produz vinho. E eu quero falar justamente, né, dos portugueses aqui no Brasil, e especialmente a forma como, infelizmente e injustamente, eles sofreram muitos preconceitos. Então eu estava a comentar no último vídeo que havia uma lusofobia estimulada especialmente por uma imprensa, um pouco pelo Partido Republicano Paulista e também por pessoas que eram bastante republicanas e contrárias a uma possível volta da família imperial brasileira, que tinha suas origens também em Portugal e em Áustria. Então, os primeiros republicanos, eles fizeram questão de eliminar todos os vestígios, ou grande parte deles, que faziam remontar o Brasil a uma história muito ligada a Portugal. E tudo que era relacionado aos portugueses era considerado algo arcaico, algo ligado à ignorância, a um tempo que não deveria mais ser revivido, a algo ultrapassado. Porque acreditava-se que a República seria um regime mais moderno, algo que os Estados Unidos da América estava a seguir há mais tempo, e por esse motivo talvez, segundo os republicanos, estariam mais desenvolvidos. Era muito ligado à questão da ciência, lembrando que nesta mesma altura ocorreu o positivismo, que era uma crença absoluta praticamente na ciência. Portanto, haviam vários fatores que julgavam o Portugal e os portugueses como algo ultrapassado. Para contribuir com esta, vamos dizer assim, desvalorização do elemento lusitano, ocorreu que aqui no Brasil, a partir das duas últimas décadas do século XIX até as 3 primeiras décadas do século XX, foi uma dos maiores fluxos migratórios de portugueses para cá. Não só portugueses, como outros imigrantes também. Mas até hoje, quando se fala de Brasil, foca-se logo em Rio de Janeiro. Naquela altura era ainda mais, porque o Rio de Janeiro ele era a capital do Brasil. Hoje não mais, né? Hoje é Brasília. Também naquela época, o Rio de Janeiro era a cidade mais desenvolvida e mais populosa. São Paulo começava a crescer, mas o Rio de Janeiro ainda era o centro das atenções aqui no Brasil. E como vocês vão ver nesses dados, os imigrantes, 72% dos imigrantes do Rio de Janeiro eram portugueses. E havia, como há hoje também, pouca amistosidade com os recém-chegados. Há sim pessoas, até hoje aqui no Brasil também, isso ocorre contra os haitianos, contra os chineses, os coreanos, há uma certa aversão a essas pessoas que chegam para trabalhar, especialmente, pois acredita-se que vai tirar vagas de emprego de brasileiros, e o mesmo ocorre em Portugal. Né? Os brasileiros que chegam agora, muitos deles que vão a trabalhar, acabam sendo um tanto discriminados, ou então não tão bem tratados, pois há esta ideia de que de repente eles estão lá para tirar empregos de nacionais. Isso ocorre também com angolanos, cabo-verdianos, pessoas de Moçambique e etc. Então aqui no Brasil, naquela altura, chegou muitos portugueses, já havia muitos, e há aqui estudos que comprovam que na década de 30, 1930 aqui no Brasil, mais da metade das pessoas empregadas no Rio de Janeiro eram portugueses. Tanto que o presidente da altura, o Getúlio Vargas, que na época inclusive ele era um ditador, ele fez uma lei, a lei chamada dos 2/3, ou seja, 2/3 dos funcionários, dos proletários, das indústrias, do comércio, deveriam ser brasileiros. Por quê? Porque havia realmente um número assim muito maior de portugueses a trabalhar no Rio de Janeiro do que os nacionais. E da onde que vinham esses portugueses?
Geralmente eram portugueses do campo, de aldeias muito longínquas dos Trás-os-Montes, um tanto também da região do Minho, alguns dos Açores. Aliás, há histórias muito tristes de meninos realmente de 12, 11, 12, 13 anos que eram recrutados nos Açores. Eles eram chamados de engajados. Eles chegavam aqui no Brasil com essa idade. Eles, de certa forma, eram acolhidos por portugueses que estavam aqui há mais tempo, mas eles trabalhavam praticamente como escravos, eram escravos brancos. Eles trabalhavam por 2, 3, 4 anos para pagar a sua viagem até cá. Então havia um acordo entre os capitães dos navios, né, e os donos das fazendas, e eles meio que faziam essa negociação. O dono da fazenda pagava para o capitão do navio trazer esses meninos. Esses meninos trabalhavam de graça por vários anos e depois eles começavam a receber alguma coisinha. Então é uma história muito triste, é uma história de sofrimento, e ainda assim havia desrespeito e havia uma pouca valorização desses meninos. Porque, imaginam, uma pessoa que até hoje, né, que vem dos Trás-os-Montes, das regiões mais distantes de Portugal, com pouca escolaridade, com pouco contato com a multidão. Chega em uma cidade como Rio de Janeiro, que naquela época tinha muitos africanos, indígenas, portugueses de outros locais de Portugal, italianos, franceses, alemães, era uma Babel, né? Era uma cidade muito agitada, muito perigosa, fétida, insalubre. Então realmente eles ficavam, como se diz aqui no Brasil, um pássaro fora do ninho, ou um peixe fora d'água. Era uma situação muito constrangedora para eles. Então realmente eles eram taxados, né, de bobalhões, de burros, de pessoas, como diriam aí hoje em Portugal, parvas. É interessante que o equivalente a parvo em Portugal é burro aqui no Brasil. Burro aqui no Brasil, ele trabalha muito, o animal burro, né? O animal burro, ele acessa locais onde muitas vezes o cavalo não consegue chegar, e ele é muito mais resistente a carregar peso do que o cavalo. Então, os portugueses também, eles tinham muito essa fama de trabalhadores. Há inclusive pesquisas mais recentes que entrevistaram brasileiros e perguntaram quais as características que você percebe no português. E a mais significativa foi trabalhador, não foi burro, né? Por quê? Porque o português ele é uma pessoa muito esforçada mesmo, ele trabalha bastante, ele economiza, né? Uma das apreensões também do brasileiro sobre o português é essa, dele ser muito seguro quanto ao dinheiro, que nós chamamos aqui de mão de vaca. Então há, né, essa questão de trabalhar muito, juntar um dinheiro para depois mandar para a família e até mesmo voltar a Portugal, como muitos faziam. Então essa questão do animal, né, ser idiota, eu acho que o burro não. O burro ele é até inteligente, o burro na verdade ele é muito trabalhador, ele é muito esforçado. Então, se formos analisar bem, chamar o português de burro não seria uma ofensa, né? Mas seria uma característica de alguém que se esforça muito, alguém que trabalha bastante, né? E não tem muito a ver com a pavonice que se fala em Portugal. Todavia, este é um pensamento atual, um pensamento do brasileiro do século XIX, início do século XX. Uma pessoa que trabalhava em um trabalho braçal era considerada uma pessoa inferior. Ainda mais que devido à escravidão, que durou praticamente 4 séculos no Brasil, o trabalho mais pesado era feito por escravos. E as pessoas que se sujeitavam a fazer este trabalho, que era um trabalho de escravos, eram lamentavelmente subestimadas ou então não valorizadas, pois o trabalho aqui no Brasil não era valorizado como o trabalhador na Europa. Se na Europa, já no século XIX, XVIII, o trabalho era uma questão de dignidade, de honra, aqui no Brasil, não. Eu ia falar um pouco mais desses meninos chamados engajados, que vinham dos Açores para trabalhar de forma semi-escrava ou praticamente escrava aqui no Brasil, os quais viviam muito pouco e viviam muito mal, mas acredito que isso seria um assunto interessante para um outro vídeo.
Então eu vou apenas aqui citar o autor, que é o Carlos Soares. Ele é um pesquisador da Unicamp, uma das melhores universidades do Brasil, e ele tem este artigo interessantíssimo chamado Dos Fadistas e Galegos, os Portugueses na Capoeira. Neste artigo, ele analisa a forma como muitos brasileiros têm a ideia de que os portugueses foram os exploradores, que eles provocaram a escravidão, que foram pessoas muito nocivas para o Brasil. Porém, ele mostra um outro lado. Ele mostra os portugueses que, depois do Brasil independente, migraram para cá, se esforçaram muito, trabalharam bastante e foram tratados praticamente como escravos. Então é um artigo muito interessante que eu tratarei em um outro vídeo. Eu só gostaria de salientar que este mesmo autor, ele interpreta que muitos portugueses, na verdade quase metade dos imigrantes portugueses, habitavam os cortiços no Rio de Janeiro no início do século XX. O que seriam cortiços? Cortiços seriam grandes casas, muitas vezes adaptadas para ter vários cômodos que eram alugados a famílias ou a pessoas solteiras, pois muitos desses portugueses que vinham ao Brasil, eles vinham na adolescência, vinham solteiros, portanto, e acabavam por alugar esses pequenos cômodos nos cortiços. Os cortiços viraram um problema sanitário no Rio de Janeiro e também de segurança pública. E, inclusive, há uma obra muito famosa de um autor chamado Aloísio de Azevedo, chamada justamente O Cortiço. E esta obra, ela é considerada uma das que mais promove essa lusofobia, pois o personagem principal do início do livro, que é o João Romão, ele é justamente um português que é dono de um cortiço e é um homem muito mau caráter, pois ele explora outros portugueses. Então essa obra, ela tenta mostrar um pouco da maldade deste senhor português. E infelizmente essa obra, ela é incluída em livros necessários para exames nacionais, que são o vestibular. Eu mesmo li essa obra para prestar um exame. Eu acredito que o próprio autor, ele não queria, generalizar os portugueses, mas por viver também naquele contexto, de grande imigração portuguesa, os jornais e o Partido Republicano a falar mal da comunidade lusitana, ele possivelmente absorveu este anti-lusitanismo. E vocês poderiam me perguntar, e sobre esse estereótipo, ele realmente fazia sentido? Não totalmente. Nem todos os imigrantes que vinham ao Rio de Janeiro, eles eram desescolarizados, ou então pessoas que não tinham contato, com outras realidades, que não viviam em cidades. Vinham também lisboetas, portenses, bracarenses, coimbrães. Muitos portugueses dedicavam-se ao comércio, aos trabalhos nos navios, os estivadores, e também, especialmente, com os pequenos serviços, como alfaiates, ferreiros, carpinteiros. Aliás, eu descobri, conversando com parentes antigos, que o pai da minha avó, que era um português, ele tinha sobrenome Ferreira, mas ele não era ferreiro, e sim um exímio carpinteiro. Ele fazia trabalhos com a madeira muito bonitos e muito apreciados. Então os portugueses aqui no Brasil, sim, eram muito engenhosos, prestavam bons serviços. Então também é uma burrice, é uma parvonice acreditar que esse estereótipo ele era válido a todos os portugueses. Sem falar que vinham também portugueses ricos ou então que se enriqueciam aqui no Brasil. A prova disso são sociedades literárias,
gabinetes de leitura, até mesmo hospitais. Muitas cidades brasileiras possuem uma beneficência portuguesa. É um hospital que geralmente era mantido por associados portugueses que eram beneméritos desta entidade. A própria Santa Casa, que é muito conhecida também em Portugal, ela prestou um papel muito importante aqui aos povos carenciados brasileiros. É uma pena que muitos brasileiros não reconheçam todos esses valores, auxílios e ajuda que os imigrantes portugueses trouxeram ao nosso país. E então eu deixarei aqui para vocês algumas informações e também os links desses artigos, caso vocês queiram dar uma olhada e ver como que eram os imigrantes portugueses na altura que injustamente eles começaram a sofrer estas estereotipações. Eu ainda não consegui encerrar todos os assuntos que eu gostaria de tratar sobre este tema, então para o próximo vídeo eu reservarei um pouquinho mais e tentarei tratar de aspectos mais positivos desta aproximação que há entre Brasil e Portugal a partir da segunda metade do século XX. Espero que tenham apreciado o conteúdo, continuem a comentar e agradeço muito a audiência e toda a participação de vocês. Até mais, um grande abraço.